Salve pessoas! Bom, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática discreta, onde hoje vamos, prometo, ser a última ordenação que a gente vai analisar. Bom, vai ser a última porque essa daqui vai ser relativamente rápida. Bom, na verdade é a ordenação que se chama ordenação rápida ou quick sort, mas vocês vão ver que ela, de fato, ela é relativamente rápida e a nossa aula também vai ser relativamente rápida. Então, qual que é a ideia dessa ordenação? Por que eu estou falando dela também? Basicamente, essa ordenação ela vai utilizar um novo método, baseado naqueles métodos que a gente já viu. A ideia de troca, que é utilizada pela Bubble, a ideia de inserção, a ideia de seleção e, por fim, a ideia da mistura, que a gente viu na última aula lá, quando a gente analisou o método de mistura, a merge sort. E aí, no caso, a ordenação rápida, ela vai ser a ideia de partição. Partição no sentido de divisão, vou fazer uma separação, uma quebra também, mas não uma quebra como foi mostrada na técnica anterior, a merge. A gente vai fazer essa partição no sentido de separação de dois dados, de duas informações aqui que a gente vai analisar. E aí vocês vão perceber que a ideia dela é fazer uma ordenação relativamente rápida. E essa relação rápida, ela acaba criando aí um método que é veloz e que é também eficiente de ordenação. É talvez um dos métodos mais rápidos que a gente tem para ordenar. E a base dessa técnica, dessa ordenação, ela segue a ideia de divida e conquiste, um algoritmo que é muito utilizado em computação, que é a ideia de divisão e conquista. E olha só como é que é a sacada dessa técnica. Ela vai considerar aí a escolha de um número qualquer dentro aí desse nosso array, dessa nossa lista, e esse número vai ser chamado para a gente como um pivô. E qual que é o objetivo dessa técnica? A gente vai fazer divisões e vai separar todos os números até encontrar, de certa forma, onde que vai ser a localização correta desse nosso pivô. Ou seja, quando a gente separa esse número 4, por exemplo, a gente vai fazer com que todo mundo fique à esquerda no sentido de valores menores do que o pivô, e números que vão ficar à direita vão ser números que serão maiores que o pivô. Obviamente, nesse caso, considerando uma ordenação crescente. E aí, quando a gente faz essa separação, a gente vai fazendo trocas. Então, olha, vamos analisar aqui. O 3 é menor do que o pivô, então ele simplesmente mantém a posição. Já no caso, o 6, ele é maior, então ele tem que ir para o lado da direita. E aí a gente vai verificar que aqui o 2, ele é um dos números que deveria ficar do lado esquerdo. Então a gente pode simplesmente trocar esses números. A mesma coisa vai acontecer aqui com 5 e com o 0. E aí, quando a gente faz todas essas trocas, a gente vai acabar observando qual que é a correta posição deste pivô. Observada essa correta posição, a gente vai simplesmente manter ele naquela posição, sabendo dessa nova divisão que a gente tem. E aí, qual que é o processo novamente? A gente vai escolher novamente um pivô. Bom, essa técnica especificamente, a gente pode trabalhar de diversas formas para encontrar o pivô, para escolher esse pivô. Pode ser, por exemplo, aleatório, então a gente pode pegar simplesmente qualquer número e fazer com que ele seja o pivô. Porque, como resultado, este pivô ele vai com certeza fazer essa divisão de valores que vão estar menores do que o pivô, menores do que esse segundo pivô nosso, valores maiores do que esse pivô e assim por diante. Então a gente vai ter pequenas seções, pequenas partições que aqui vão estar ainda desorganizadas, mas a gente sabe que
essa ideia a gente sabe que todos esses números vão ser aqui ordenados e eles já estão na posição correta que eles deveriam de fato estar. Porque todo mundo aqui é menor do que o número 4. Todo mundo que está nessa segunda região aqui está entre o valor 4 e o valor 8 e assim por diante. Então, essa ideia do pivô vai auxiliar a gente a criar pequenas partições, pequenas divisões, e isso facilita e acelera e muito o nosso processo de ordenação. E percebam novamente, olha, estamos criando aí divisões, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, e talvez isso já traga a ideia, a mentalidade novamente de uma árvore. Então, olha, estamos criando novamente essa técnica de ordenação. Então eu posso falar o seguinte, olha, como eu escolhi o primeiro pivô sendo 4, eu simplesmente joguei todo mundo para a esquerda que seja menor do que esse meu número pivô e todo mundo jogado para a direita no sentido de se esse número ele é maior ou talvez maior ou igual a esse meu pivô. E aí eu vou fazendo constantes considerações, constantes ramificações aqui desse nosso número até conseguir ordenar todo mundo. E percebam novamente, caso vocês queiram fazer uma busca a partir dessa técnica, a gente já sabe também como é que vai fazer, porque a gente basicamente precisa seguir aqui o caminho para verificar qual que é o lado que a gente vai seguir para encontrar um determinado número, por exemplo. Então, essa ideia de ordenação é também associada à ideia de busca, caso a gente queira trabalhar aqui com essa nova técnica, com essa nova opção aqui também de buscar um número dentro de uma lista, por exemplo, que já esteja ordenada. Então, as mesmas técnicas que a gente pode aplicar quando a gente está ordenando, a gente também pode aplicar quando a gente está buscando um determinado número. E aí, quando a gente programa essa ideia do Quicksort, essa ordenação rápida, novamente temos aqui a apresentação de uma recursividade. Afinal de contas, a gente tem a ideia de uma árvore, então a gente com certeza vai ter a ideia dessa recursividade aparecendo novamente. Recursividade, novamente indicando aqui, olha, tenho a função Quicksort, que é mostrada aqui, por exemplo, num formato void. E aí, quando a gente entra dentro dessa função, aparece esse Quicksort novamente. Então, essa função ela vai acabar chamando ela mesma. Então, a gente vai retornar aqui diversas vezes essa ideia de ramificação. Bom, baseado no que a gente já viu na aula passada também, a gente pode e deve analisar a complexidade desses nossos sistemas. Então, mostro aqui para vocês a complexidade desse nosso Quicksort. E aí percebam que a gente já sabe também quais são os melhores casos, as melhores possibilidades lá graficamente, né? Então a gente sabe que, olha, a complexidade, analisando aqui os melhores casos, curiosamente a Bubble e a Insert, elas acabam apresentando aí complexidades menores quando a gente está analisando o melhor caso possível, a melhor possibilidade desse nosso sistema estar ordenado. Já no pior caso, elas também vão apresentar as piores respostas. E é a mesma resposta do Quicksort, que vai ser n ao quadrado. Já no caso, quando a gente analisar a memória aqui dessas três técnicas vão ser as melhores possíveis, porque elas basicamente vão precisar de uma única variável para fazer toda a operação de ordenação. Já no caso da Merge e da Quick, a gente vai ter aquele problema de memórias. Quanto mais informações a gente tiver, pior
vai ser a quantidade de memória que a gente vai estar utilizando. Já no caso de estabilidade, a Quick ela tem esse problema que não necessariamente ela vai manter a estabilidade, vai manter aquele número que apareceu primeiro ainda na primeira posição. Então, temos aí essa característica também da Quicksort. Então, olha só, a partir dessa lógica, nós já podemos talvez seguir algum caminho aí, seguir a escolha de uma técnica ou de outra quando a gente está desenvolvendo esse processo de organização. Mas eu gostaria de apresentar algo novo para vocês, que é essa ideia de árvore que eu estou constantemente falando. Então eu falo, olha, observe aí que foi criada uma nova árvore. Essa ideia de recursividade, a gente tem um processo que a gente escolhe qual caminho que a gente quer seguir. Essa ideia desse diagrama de árvore é uma etapa muito importante no conhecimento computacional e também ele está diretamente relacionado à ideia dessa matemática que a gente está constantemente observando aqui. Talvez nessas últimas aulas ficou um pouco mais obscuro, mas a matemática estava lá presente em todas essas técnicas que a gente já observou. Tanto é que quando a gente trabalhar com essas árvores, já na próxima aula, a gente vai ter essa tendência de, principalmente, tomada de decisão, onde esses ramos, eles são puramente matemáticos. A gente vai basicamente escolher se vai para a esquerda ou vai para a direita a partir de operações matemáticas, sendo associadas também a essa ideia de recursividade. E vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente já falou até então utilizavam recursividade e talvez vocês nem tenham percebido, que é o que a gente vai observar nas próximas aulas. Então fiquem aí, não percam, até a próxima, galera. Valeu!